Simplesmente um dia você acorda e descobre que o seu bebê anjo, ao menor sinal de frustração, explode, bate com a cabeça na parede e se joga no chão aos gritos. Seja bem-vindo aos terríveis 2 anos. Nesse vídeo eu vou explicar um pouquinho sobre o que é essa famosa e tão terrível birra, como lidar com ela e também vou indicar 5 livros para, junto com seus pequenos, discutir sobre comportamento. É fato que todas as crianças vão passar em maior ou menor grau por essa fase. Faz parte do desenvolvimento intelectual e emocional dos nossos filhos. E então, por volta de 2 anos, ou até muito antes disso, eles conseguem se perceber como indivíduos diferentes dos pais, com desejos e vontades próprias. Contudo, apesar do grande desenvolvimento motor, eles ainda não têm capacidade de entender e controlar suas emoções e muito menos expressar elas em palavras. Convenhamos que muito adulto ainda não é capaz de lidar com a frustração e com a raiva, não é mesmo? Então, quando a gente está tratando de uma criança de 2 anos que mal sabe falar, temos que ter muita paciência. Então vamos combinar. Nada de julgar a coleguinha no shopping ou no supermercado porque ela não sabe controlar o filho dela. O destino prega peças e amanhã pode ser você no lugar dela. E baseado nos princípios da educação positiva, vou dar 3 dicas de como agir nos ataques de birra e 6 dicas de como prevenir as crises. E se você está gostando do tema e quiser ajudar o canal, por favor se inscreva e compartilhe com os amigos que são pais ou que vão ser. E dica número 1. Mantenha-se calmo enquanto pai ou mãe. Foque na sua respiração. Respire fundo. Mantenha o controle. Você é o adulto. Seja o exemplo. Tranquilidade e segurança comprovadamente reduz o tempo de birra. Não grite e não se utilize de forma alguma da força física. Eu sei que é difícil, mas tente não prestar atenção nos olhares recriminatórios da plateia. Dica número 2. Se a criança estiver em um local perigoso ou cheio de gente, leve para um local reservado e fique ao lado dela até ela se acalmar. Avalie se não se trata de um desconforto físico, como por exemplo uma fralda suja, fome ou sono. E para crianças pequenas é muito útil redirecionar a atenção. Então muito mais simples e fácil do que você gritar não para quando a criança está colocando o dedo na tomada, é você mostrar um brinquedo e chamar ela para brincar com esse brinquedo. Dica número 3. Se nenhuma das outras 2 dicas funcionou, pode ser que simplesmente a criança queira extravasar o seu sentimento de frustração. Se ela estiver sob risco de se machucar, você pode prendê-la no abraço e depois que ela se acalmar, você conversa com ela sobre o que ela passou e sobre o que ela está sentindo. Então, quando chegar nesse momento de calmaria, você vai se abaixar e vai colocar seus olhos na altura dos olhos dela e vai expressar em voz alta o sentimento dela. Um exemplo possível de empatia é o seguinte. Eu sei que você está frustrada porque você queria comprar aquela boneca com 1001 utilidades que fala 15 línguas diferentes. Mas nós viemos comprar um sapato. Nesse momento, você está calma para a gente voltar a comprar o sapato ou a gente vai embora para casa? Deixe sempre claro o seu amor por ela e a sua alegria por ela ter controlado as emoções. E deixe bem claro que o comportamento o desagradou. E agora eu vou citar 6 medidas preventivas contra birras. A primeira é: estabeleça uma rotina. Uma rotina, tanto para nós adultos como principalmente para a criança, transmite a sensação de segurança e tranquilidade. Então, que tal fazer um pacto antes de sair de casa? Falar com ela, nós vamos ao shopping, depois vamos assistir um filme e por fim vamos comprar o sapato da escola. Segunda dica preventiva: escolha bem suas batalhas. Não vale a pena você se estressar por qualquer coisinha que a criança faça. Estabeleça quais são as suas prioridades. Por exemplo, é muito difícil você exigir para uma criança que ela fique calma e tranquila, sem nenhum atrativo, sem nada para distraí-la em uma fila de banco ou uma fila de um restaurante. Terceira dica: saiba utilizar de forma adequada a palavra não. Em vez de você falar o que ele não deve fazer, fale o que ele deve fazer. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Não pense em uma girafa azul. Você pensou na girafa, não pensou? Então, com a criança é a mesma coisa. Deixe o não reservado para situações de emergência e risco e utilize formas alternativas ao não. Quando a gente banaliza o uso, ele perde a força. Então, por exemplo, em vez de falar não põe o dedo na tomada, você fala tira a mão da tomada, venha brincar com esse brinquedo. Quarta dica: converse com seu filho e tente demonstrar empatia. Vou dar aqui um exemplo aqui bem prático. A criança não quer comer. Você está estressada porque preparou a comida e ele não quer comer no momento, mas ele não está com fome. O que é que você pode fazer? Você tem 3 opções.
Ou você força a comer, ele grita, você se estressa, fica todo mundo estressado em casa. Ou 2, você não dá de comer e depois de um tempo ele reclama que está com fome e você dá um lanchinho. Ou 3, você deixa ele sem comer naquele momento que ele está sem fome, como um adulto também faz a mesma coisa, e guarda o almoço dele para ele comer mais tarde. Eu escolheria a 3ª opção. 5ª dica, deixe que ele participe das escolhas que envolvem ele dentro da capacidade de compreensão que ele tem. Por exemplo, na hora do almoço você quer que a criança coma um vegetal, então dê a opção, você quer comer brócolis ou couve-flor? Entenda que as 2 perguntas são igualmente aceitáveis para você enquanto pai. É bem diferente de você perguntar, você quer brócolis ou macarrão? Ou você quer brócolis para depois comer sobremesa? Ou pior ainda, você quer brócolis ou apanhar? Entenda que as 2 alternativas têm que ser aceitáveis, tanto para a criança quanto para o adulto que está fazendo a pergunta. Outro exemplo, a criança não quer sentar na cadeirinha do carro de forma alguma. Só que isso não abre margem para negociação, uma vez que se trata de segurança. Então você chega para a criança e pergunta, você quer que eu prenda ou você se prende na cadeirinha e você supervisiona? Entenda que de qualquer forma ela vai ficar presa na cadeira, mas você dá o poder dela de escolha e ela se sente importante. E a 6ª e última dica para prevenir ataques de birra envolve evitar situações de risco. Se você sabe que a criança em determinado horário do dia está mais enjoadinha, ou tem sono, ou está próximo da hora da refeição e você não tem nada à mão, se possível evite sair nesse horário, ou então se prepare antecipadamente para levar o lanche, ou para ter um local onde ela possa descansar. Numa fila de banco, por exemplo, você pode levar um brinquedo, ou um livro, ou simplesmente dar atenção e conversar com ela.